Tem gente que estuda sempre do mesmo jeito. A gente sabe que nem todos esses métodos que a gente usa para estudar no cotidiano, eles são verdadeiramente eficientes. Tem métodos que nem têm eficiência comprovada, né? E aí, há alguns anos, uma instituição internacional de psicologia fez um levantamento junto com alunos e identificou quais eram os métodos de estudo mais utilizados por eles e avaliou esses métodos, identificando o grau de eficiência de cada um deles. Só que antes da gente começar a falar disso, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e não esquece que toda sexta-feira tem vídeo. Também compartilha com seus amigos, porque eles também precisam ser alunos cada vez mais produtivos. Assim como você. Não seja egoísta, compartilha, tá? Método dos testes práticos. Esse é um método muito eficiente e ele consiste em você realizar exercícios ou testes para simular questões que depois podem cair em uma avaliação, em uma prova. Para que seja mais proveitoso, as questões elas precisam ser em formatos variados, então múltipla escolha, completar lacunas, dissertativo, ou seja, não utiliza sempre um único modelo de questão, não. Tenta variar. Quanto mais testes você puder fazer, vai ser melhor, porque você vai ter uma noção se realmente conhece aquele conteúdo ou não. Outra coisa importante é a seguinte: se você fez um teste e errou uma questão, volta depois a esse mesmo teste para tentar refazer a questão. Não olhe o resultado de imediato. Outra coisa legal é, quando você errar uma questão, tenta identificar por que você errou, porque isso vai te fazer aprender a partir do erro cometido. Prática distribuída de estudos. É um método altamente eficiente, trabalha na ideia de que você vai criar um cronograma de estudos, que pode ser por dias, por turnos, por hora, como você julgar melhor. A gente sabe que muitos alunos acumulam conteúdo para estudar tudo de uma vez só na véspera da prova. Só que isso tende a ser altamente improdutivo, porque dá aquela sensação de que você estudou e não aprendeu nada. O ideal é que você se programe, ou seja, faça sessões pequenas, porém frequentes de estudo, para que você vá aprendendo à medida do tempo, vá armazenando o conteúdo e não somente na véspera da prova. Interrogação elaborativa. Esse método, ele consiste em você, quando estiver estudando, começar a buscar o porquê daquilo que você está estudando. A ideia é que cada vez você vá se aprofundando um degrau a mais naquele conhecimento. Porém, é um método de eficiência mediana. Por quê? Para poder elaborar esses questionamentos, esses porquês, você vai precisar ter um conhecimento a respeito do assunto. Você vai precisar ter uma leitura prévia para que, a partir dos teus questionamentos, você vá aprofundando esse conhecimento. Esse é o lado positivo. Isso vai permitir que você adicione sempre conhecimento e saia da ideia do velho decoreba. Cara, decorar não é eficiente. Decorar é como carregar uma informação para tua memória RAM. Se a hora que você dormir, você vai esquecer tudinho. Você se entendeu, né? Coisa de informática. Autoexplicação. Ele é um método de eficiência mediana e vai consistir em você explicar para você mesmo, eu para mim, né? Você para você, os assuntos que você está estudando. Isso vai permitir que você consiga dizer aquilo que está estudando com outras palavras e assim possa também somar novos conhecimentos. É como se você estivesse dando aula para você. Porém, é um método que só dá certo se você realmente conseguiu entender aquilo que está estudando. Senão, você vai ficar só repetindo aquilo que está escrito sem nenhum tipo de compreensão. E aí não adianta nada. Estudo intercalado de diferentes conteúdos. Sorriso Colgate. É um método de eficiência mediana, no qual você combina em uma sessão de estudos conteúdos diferentes. Então, digamos que a minha sessão de estudos ela vai durar 3 horas. Na primeira hora eu vou estudar matemática, na segunda sessão eu vou estudar inglês, na terceira sessão eu vou estudar história. Ou seja, eu vou estudar conteúdos diferentes e que tendem, naquele momento específico, não se conectar. Isso não quer dizer que eu não possa encontrar conexão entre esses temas no futuro. Isso vai ser legal porque quando você termina uma sessão e começa outra de um assunto diferente, vai fazer com que o seu cérebro armazene aquela informação anterior para poder
começar um assunto novo. Quando você for pegar esse assunto num outro momento para estudar, porque você vai ter que voltar ou dar continuidade, o teu cérebro vai ser forçado, ele vai sair daquela situação ali de conforto e vai se sentir obrigado a ir lá na sua memória de longo prazo e trazer aquela informação que você já estudou para o estudo daquele momento em que você estiver. Elaborar resumo. É um dos métodos de estudo mais utilizados pelos alunos, porém, ele é complicado e ele tem eficiência baixa, porque às vezes, por questão de não entendimento, os alunos não conseguem identificar quais são as partes importantes que precisam estar presentes no resumo e tendem a simplesmente reescrever o texto com outras palavras sem o devido entendimento. Grifar textos. É um método também de eficiência baixa e ele tem os mesmos problemas da elaboração de resumo. Porque como você vai marcar num texto os pontos importantes, se você não compreende que pontos importantes são esses, a tendência é que você marque o texto inteiro. E quando marca o texto inteiro, vai pegar excessos. E esses excessos depois vão te atrapalhar na hora de estudar. Associação mnemônica. Parece um palavrão, mas não é. Esse é um método que faz uso de imagens para você poder armazenar um determinado conteúdo. Quem já fez curso de inglês deve lembrar que quando você aprendeu a palavra caju, te mostraram uma figurinha de caju. Para quê? Para você fazer a associação da palavra com a imagem. Ela também é utilizada para decorar fórmulas, tabela periódica, por exemplo, aquelas historinhas da tabela periódica, regras de física, principalmente o pessoal que faz cursinho pré-vestibular. O problema é que com o passar do tempo, quando você deixa de usar, você esquece. Você não vai conseguir recordar na íntegra aqueles conteúdos. Fora que há conteúdos que não se encaixam na associação mnemônica. Ou seja, você não consegue colocar aquele assunto dentro de um contexto de ilustração mnemônica. Associação de imagens com textos. É um método muito utilizado, se você vai lembrar das suas aulas de história, onde quando querias falar do Grito do Ipiranga, colocava lá a imagem, aquela fotografia não, era um quadro. Quem disse que aquilo foi daquele jeito, hein? Esquece. Botava lá a imagem do quadro, em que apresentava Dom Pedro gritando independência ou morte, ou sei lá, diga ao povo, não sei, diga ao povo que fica, eu não sei, cara, eu não lembro. De todo modo, toda vez que se fala de independência do Brasil, você vai lembrar da imagem do Grito do Ipiranga. Mas o grande problema é que muitas vezes você pode não conseguir relacionar a imagem com o assunto. Ou ainda, tipo, pegar aquele conteúdo e transformar numa imagem, como um diagrama, um fluxograma, elementos ilustrativos. Nem todo mundo tem essa habilidade, muito menos a habilidade de interpretar esses elementos depois. Por isso a eficiência desse método é baixa. Leitura e releitura. Ele é um método relativamente lento, por isso sua eficiência baixa. O que isso quer dizer? Você vai ler e depois de um tempo você vai reler. O problema é que a gente acha que simplesmente ler e reler é suficiente para armazenar aquele conhecimento. E não é. Por quê? Você precisa ler e reler, para que aquela informação saia da sua memória de curto prazo, que é a sua memória imediata, e vá para a sua memória de longo prazo, que está lá na tua área do inconsciente. A questão é que a gente quer fazer isso tudo no mesmo momento. E o ideal é que você faça essas releituras depois de 2, 3, 4 dias, para que o teu cérebro seja obrigado a voltar, pegar aquela informação que já está armazenada lá na gavetinha, não sei nem se tem, e trazer para a tua área do consciente. O ideal é que você não use um método somente para estudar. Que você conecte 1, 2, 3 métodos desses e a partir dessa conexão dos métodos, ou seja, dessa junção de métodos, você se torne cada vez mais produtivo. E você? Você já usou algum desses métodos que a gente citou? Não usou? Ou você achou legal? Ou você tem alguma experiência positiva ou negativa com algum desses métodos ou com algum outro método legal que a gente não colocou aqui? Coloca nos comentários desse vídeo. Deixa a gente saber um pouquinho mais. De repente, pode ser assunto para um complemento desse vídeo e a gente se vê